Rádio Esportes. Debate. Meus amigos, o negócio é o seguinte. Léo e Edu. Cruzeiro, América e Tombense. Donos das 3 melhores campanhas do estadual até aqui, após 7 rodadas, quase o total da primeira fase. Isso não vai mudar na última, porque o Atlético não vai alcançá-los, né, pensando em pontuação. Lembrando que o Atlético tem 11 pontos, Tombense e América tem 15 e o Cruzeiro tem 16. Então isso não vai mudar. Os 3 melhores times do estadual até aqui estão eliminados na primeira fase da Copa do Brasil contra equipes que não lutam na mesma faixa ali, né? O Tombense agora caiu para a Série C, vai tentar se reestruturar para essa temporada. Algum tipo de recado aí, Edu Panzi, quanto ao Campeonato Mineiro ou não? O que significa isso? Ô Cirilo, é um recado que a gente já conhece, né? Que o Campeonato Estadual, você ir bem, e aí falando e pensando com a cabeça dos grandes, você ir bem quer dizer pouca coisa. Você ir mal tem que criar e ligar um alerta porque alguma coisa de muito errada está acontecendo internamente, ou dentro de campo, ou falhando na ideia de jogo do treinador, enfim. As 3 melhores campanhas do Campeonato Mineiro terem sido eliminadas. Anápolis é o 4º colocado do seu campeonato, se eu não tiver Sim, e está na 4ª divisão. Exatamente. O Souza é o 7º colocado do Paraibano. E está na 4ª divisão. O Maringá faz um campeonato paranaense muito bom, mas é o Maringá. E também está na 4ª. Maringá foi eliminado ano passado na 2ª fase da Série D. Pois é, são equipes de Série D que a gente está falando e equipes que eliminaram América, eliminaram Tombense, e o Tombense talvez seja talvez não, é o menos grave, é um confronto um pouco mais equilibrado. América e Cruzeiro, que a gente está dizendo. O Atlético não jogou, como você acabou de falar. Mas o Atlético entra nisso. Porque o Atlético, o grande favorito ao campeonato estadual, não ganhou de nenhuma das 3. Não ganhou do Cruzeiro, perdeu. Não ganhou do América, empatou com um gol no último minuto. E não ganhou do Tombense. Correndo sérios riscos de perder o jogo para o Tombense na Arena MRV. E aí, quando eu falo do Atlético, eu trago para o início do meu comentário. Você ir bem no Campeonato Mineiro não quer dizer muita coisa. Porque o América no passado foi bem no estadual, muito bem. Não, ganhou do Cruzeiro 3 jogos, e foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Agora, você ir mal, você sendo um dos favoritos, ir mal, ter dificuldade contra todo mundo no Campeonato Estadual, meu amigo, liga o alerta. Liga o alerta porque o que vem pela frente é muito mais pesado, é muito mais complicado. Então, se você traz para essa discussão os times que disputaram e foram eliminados, e traz para a discussão o Atlético, que não tem nada a ver nesse momento com a Copa do Brasil, mas não conseguiu ganhar de nenhum dos 3 eliminados. Léo Figueiredo, o que significa as 3 melhores campanhas da primeira fase do estadual eliminadas na primeira etapa da Copa do Brasil? Significa que o nosso estadual não é o melhor de todos, né? Em termos de qualidade, que ele não serve muito de parâmetro para a sequência do ano, e isso não é só porque sucumbiram agora, até quando os times vão bem, a gente já cansou de ver, o Du citou exemplos bons aí. Eu acho que sobre o Tombense, a eliminação para o Anápolis, eu não posso falar porque eu não vi o jogo. Eu admito isso. Foi pegar depois só lances. Foi gol tomado no segundo tempo também, mas para a reta final. Não assisti o jogo. Ver só melhores momentos não dá para comentar um jogo. Você tem que assistir o jogo, entender a história do jogo. Agora, as eliminações de Cruzeiro e América, eu acompanhei atentamente e acho que cometeram erros bem semelhantes. Os dois não entenderam qual o jogo que estava sendo proposto ali. O Cruzeiro não entendeu o gramado encharcado, o estilo de jogo do Souza, o jogo físico. O Cruzeiro quis tocar a bola, quis propor jogo. O Cruzeiro não entendeu e pagou caro. O América, a gente ouviu o Éder falando aqui, agora há pouco no Rádio Esportes, eles têm uma ideia de jogo que é muito diferente, mas que eles acreditam. O América sabia então, inclusive, como ia jogar o Maringá. E mesmo assim o América resolveu abdicar o jogo no segundo tempo para botar o regulamento debaixo do braço, sentar no regulamento, mas deu tudo errado. O América não viu o jogo do Cruzeiro, que o Cruzeiro pagou na reta final do jogo, e o América da mesma maneira. Assim como o Larcamon fez escolhas ruins naquele jogo contra o Souza, o Cauã de Almeida ontem, quando o América tinha contra-ataque para fazer um gol e ficar mais tranquilo, ele tirou o Moisés para colocar um marcador que é o Felipe Amaral. Porque o Moisés joga muito mais. Porque cansou. Ele tirou o Renato Marques porque cansou e pôs o Brenner. Centroavante, o Brenner estava mais lento do que o Cauã. Era melhor pro Varanda. É claro. Então, assim, ele fez escolhas ruins e o comportamento dos jogadores do América também. O Vila Nova, e parabéns ao Vila Nova, o Vila se classificou, mas jogou em casa. O Vila pegou um time de Série C, enquanto o Cruzeiro e a América saíram para times de Série D.
Então, não entenderam qual jogo era proposto. E por isso que essas semifinais, Cirilo, fica muito difícil de cravar qualquer coisa. Porque se você for pelo elenco, você indica o Atlético como favorito, depois o Cruzeiro, o América e o Tombense. Mas o Atlético está fazendo seu elenco valer? Não. O Cruzeiro e o América, que fazem um bom campeonato estadual, quando colocados à prova, num mata-mata, num jogo para valer, fracassaram. O Tombense também. Então, essas semifinais serão talvez muito mais equilibradas do que a gente imagine. E ter elenco e favoritismo no futebol mineiro não tá valendo nada. Chama bastante atenção, porque a gente tá falando aqui, quando eu cito melhor campanha, nós estamos falando do Tombense e do América, que são invictos, né? Estão invictos aí no estadual, são os únicos times que não perderam ainda. Estamos falando do Cruzeiro, que tem a maior pontuação, perdeu aquele clássico pro América e só. E aí a quarta campanha é essa campanha do Atlético, como citou o Edu Panzi, que vem tendo dificuldades contra esses adversários e não os venceu ainda nesse estadual, né? Cirilo, a discussão é muito válida, né? Claro que a gente tem que trazer e fazer esse tipo de comparação, porque salta aos olhos. Mas a gente também tem que entender que cada jogo tem uma história, né? O fato do América ser o melhor no campeonato estadual e ter sido eliminado numa Copa do Brasil por uma equipe muito inferior, é um jogo isolado, é o jogo da vida do outro time, enfim, talvez, eu concordo muito com o Léo, o América demorou muito, ou talvez nem entendeu o que o jogo pedia, a mesma coisa vale para o Cruzeiro. O mata, ele te traz dificuldades que um campeonato estadual ali numa primeira fase não traria. E nem o mata-mata, né, Edu? Porque ainda são dois jogos. Mas eu acho que essa discussão ela é muito válida. E a comparação, ainda que muita gente fala, não tem comparação o campeonato estadual todo com um jogo de mata. Mas é muito válido a gente trazer essa discussão para cá. Deixa eu trazer só um argumento. Sim. Vocês acham que o Vila Nova ganhou mais dinheiro com o jogo de ontem ou com o Campeonato Mineiro? Ontem, quase 1 milhão na conta. Não tem nem comparação. Ou seja, era o jogo da vida do Maringá, mas era o jogo da vida do América. Era o jogo da vida do Souza, mas era o jogo da vida do Cruzeiro. Vai fechar o debate, diria Roberto Avalone, no pique. É comparável a eliminação do América com a eliminação do Cruzeiro? Eu acho que a do Cruzeiro é pior porque o Cruzeiro tem um elenco melhor que o América e está na Série A. Mas os dois perderam para times de Série D com o mesmo placar, com estratégia ruim de jogo, cometendo erros parecidos. Então, acho que eu não trato o resultado do América como um vexame, como marcou do Cruzeiro. Mas o comportamento do América, principalmente no segundo tempo, eu coloco como vexame. Edu? Eu acho que a eliminação do Cruzeiro é um vexame, a do América não. Até porque a gente está falando do maior campeão da competição, né? Exatamente. O Cruzeiro é 6 vezes campeão da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Souza. O América foi eliminado por um time que faz um bom campeonato estadual, que é o Maringá. É duríssima, é pesada a eliminação do América, mas o vexame é do Cruzeiro. Rádio Esportes Debate, já os destaques finais.